Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista! Como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para a turma do 4º ano. E o tema da nossa aula de hoje é o significado dos símbolos no trânsito. No mês de maio, a gente vivencia o Maio Amarelo, que é um mês voltado para a educação no trânsito, os cuidados que a gente deve ter para evitar acidentes. E na nossa aula de hoje vamos ver um pouco dos símbolos que a gente pode encontrar nas ruas, qual é o significado, para que servem esses símbolos. Mas antes de tudo, vamos lembrar o nosso desafio da última aula de Geografia? Bem, no último desafio eu pedi que você pesquisasse quais eram os bairros vizinhos ao seu bairro. E aqui eu trouxe para vocês uma relação de alguns dos bairros de Paulista. Você conseguiu fazer essa pesquisa? É muito importante a gente saber o nome da nossa rua, o número da casa, o nome do bairro e da cidade também. Agora, vamos para a nossa aula de hoje. Observa bem essa placa aí que eu trouxe para vocês. Diz assim: atenção! Olhe a placa. Alguma vez que você saiu de casa andando, ou de bicicleta, ou de ônibus, você viu alguma placa de trânsito nas ruas? Geralmente sim, né? A gente consegue identificar diversas placas com formatos diferentes, com cores diferentes também. E essas placas, elas têm significados, servem para orientar tanto o motorista, quanto o pedestre, quanto o ciclista também. E ela nos orienta como a gente deve agir no trânsito, qual é a velocidade que o carro deve estar alcançando naquele momento, qual é o lugar mais adequado para o pedestre atravessar. E é muito importante que a gente possa identificar qual é o significado dessas placas, para que a gente mantenha a nossa segurança e a segurança de outras pessoas no trânsito. E aqui eu trouxe uma observaçãozinha para vocês, ó. É através dos símbolos de trânsito que os motoristas, pedestres, ciclistas e os motociclistas se orientam. São advertidos, regulados e instruídos a seguir a circulação por via terrestre de forma mais segura. Então, as regras existem para que a gente possa cumprir, para que a gente possa manter bem, que o trânsito seja mais fluido, que ele não seja um trânsito de acidentes, que não aconteça tantos acidentes. Porém, infelizmente, nem todos conhecem essas regras e nem todos seguem também. E aqui no nosso país, nós temos inúmeros casos de acidentes no trânsito. Agora eu trouxe umas 3 placas aqui para você analisar. Você consegue identificar qual é o significado dessa placa? Vou dar uma dica. Sempre que tiver esse tracinho vermelho cortando a placa, quer dizer que não pode, que é proibido. Então analisa bem aí essas 3 placas que eu trouxe para vocês. Lembrando, ó, que as placas são importantes para impedir que acidentes ocorram. Então, ó, na parte de cima nós temos aí uma pessoa como se estivesse andando, se movimentando, e o tracinho vermelho. Então quer dizer que não pode passar por ali. Não é permitido que pessoas circulam nesse espaço. Às vezes pode ser um lugar que esteja em obra, pode ser uma ponte que não seja tão adequada para os pedestres. Mais abaixo temos outra placa aí em formato de círculo e branca. Temos o desenho de uma bicicleta. E mais uma vez o símbolo, ó, a faixa vermelha. O que será que quer dizer? Proibido bicicleta, proibido ciclista. Possa ser que seja uma via, uma estrada, que não tenha um espaço adequado para o ciclista. E temos também essa plaquinha amarela que indica qual direção o carro deve seguir na via. E ela pode variar, pode ser vira à esquerda,
vire à direita, siga em frente. Sempre que você vê uma plaquinha com essa seta, significa que o local mais adequado é seguir para onde a seta está apontando. Só mostrei 3 agora, mas no decorrer das nossas aulas vocês vão ver várias outras placas, porque são muitas que servem para orientar os motoristas, tá? Agora deixa eu perguntar. Às vezes estamos perdidos e sem saber o que fazer, e uma placa pode nos ajudar com a localização. Já aconteceu alguma vez de você ter saído para passear com seus familiares e de repente vocês estavam perdidos, sem saber qual rua estava ou sem encontrar o lugar, o destino de vocês? Às vezes acontece, né? E a gente fica procurando alguma placa, alguma palavra que possa nos orientar para que a gente possa se localizar. Isso me lembra bem um filme. Observa aí esses personagens. Você conhece esse filme? Você já assistiu esse filme aí? É o filme do Procurando Nemo. E nesse filme tem uma personagem que é a Dory, que ela sofre de perda de memória recente. E aí no decorrer do filme, ao invés de ajudar o pai do Nemo a encontrá-lo, ela acaba se perdendo e perdendo ele inúmeras vezes. E é muito comum acontecer com a gente também. Quando a gente vai para um lugar desconhecido, uma rua desconhecida ou uma cidade desconhecida, se nós não ficarmos atentos aos sinais, às placas, a gente acaba se perdendo. Então, os sinais de trânsito, além de orientar para que evite acidentes, ele também serve para que as pessoas não se percam, para que elas encontrem o seu destino mais facilmente. Observa bem aí essa fotografia também, ó. Um pai com um filho atravessando na faixa de pedestre e olha bem o semáforo de pedestre. Está sinalizado com a cor verde, quer dizer que está permitido, que chegou o momento do pedestre atravessar. E nós temos aí sinais classificados em 6 categorias. Temos os horizontais, como as faixas de pedestres, verticais, bem em pezinho, como as placas de trânsito, sonoros, que são os apitos, luminosos, como semáforos, semáforos para carros, semáforos para pedestres, entre outros tipos também. Dispositivos de sinalização, que são os cones, os cavaletes. Muitas vezes, quando tem um buraco na rua, usa-se um cone para que o motorista perceba que aquele lugar não está adequado, que aquele lugar está em reforma ou não está realmente adequado para circular. E os gestos do agente de trânsito, né? Que geralmente ele usa as mãos para indicar se o carro deve parar, seguir para um lado ou para o outro. E tudo isso ajuda para que nós tenhamos um trânsito adequado. Um dos grandes problemas das cidades atualmente é justamente aquele trânsito caótico, que os carros não conseguem sair do lugar, não conseguem chegar ao seu destino, muitos carros nas ruas. Às vezes acontece algum acidente e aquela via, ela tem que ser interditada, e aí a gente precisa seguir bem as regras de trânsito. E falando sobre os sinais, nós temos aí 7 categorias que vai aparecer com cores diferentes. Então presta bem atenção aí para os tipos de placas de trânsito que a gente tem. O primeiro são as de regulamentação. Olha aí essa fotografia. Você já viu alguns desses sinais quando você estava passeando de ônibus ou aí no seu bairro? Já viu algumas dessas placas, ó? É usada para indicar limitação, obrigação e proibição. Não se pode de forma alguma violar uma regra dessa, tá? E essas placas de regulamentação geralmente aparecem de forma circular, com fundo branco e esse contorninho aí vermelho, com exceção da placa pare, né, que ela tem outro formato.
E dentre tantas placas de regulamentação, temos aí as mais comuns que a gente vê, né? A placa de pare, siga em frente, vire à esquerda, vire à direita, proibido estacionar, ó, que é uma placa bastante importante, que muita gente, mesmo vendo essa placa, deixa o carro lá estacionado e acaba recebendo uma multa, porque devemos seguir sim e obedecer às regras de trânsito. Vamos analisar agora outro tipo de placa, que são as placas de advertência. Geralmente aparecem com fundo amarelo e tem esse formato aí que vocês estão vendo na tela. E o caráter dela o objetivo dela é conduzir, advertir o condutor sobre os possíveis perigos que tem na via. Então, ó, essa placa de advertência é diferente da que a gente acabou de ver. A cor dela é diferente, os significados também. E temos alguns aí que são bem importantes, por exemplo, uma placa que diz que está em obras, aquele trecho está em obra, que vai ter uma ponte, uma estrada mais estreita. Tudo isso adverte o motorista para evitar possíveis acidentes no trânsito. Agora temos as placas de indicação, que serve para indicar um local ou um destino, com fundo azul e tem as de fundo verde, que elas mostram aí qual lugar quer seguir. Geralmente, quando se está se aproximando de uma cidade, de uma via, de uma avenida, ou mostrando algum retorno. Por exemplo, em uma determinada via, nós temos uma cidade mais à frente e outra cidade para o lado. Então, essas placas de indicação vai indicar qual caminho o condutor deve seguir. Agora temos aí a placa de sinalização de obras. Já possui uma cor mais alaranjada. Esse formato quadrado. E também, ó, indica a questão da distância que se deve manter entre um carro ou outro. Temos aí a placa de lombada, uma placa que indica caminhões, né, na pista, caminhões na avenida, para que mais uma vez os motoristas possam ficar atentos e evitar que acidentes aconteçam. E as placas educativas vão ter o fundo branco e serve para ensinar o motorista ou condutor sobre o seu comportamento. Por exemplo, use o cinto de segurança, não ultrapasse fora da faixa. Então, ó, observa que são cores diferentes, formatos diferentes também, para facilitar a visualização do condutor, para que ele possa compreender melhor, que a partir do momento que ele está ali dirigindo, não pode ficar parando a todo tempo, né? Pois outros carros estão ali precisando passar. E placas de atrativos turísticos, apresentadas na cor marrom, e possui aí o símbolo do local, por exemplo, praia. Se você estiver aí um dia indo passear para a praia, você vai observar essa placa aí marrom e vai ter o desenho mostrando o lugar. Pode ser também algum museu, alguma igreja bastante antiga, vai vir aí apresentada por essa placa. E a placa de serviço auxiliares vem na cor azul e mostra serviços como hospital, aeroporto, um local para você poder telefonar, também facilita. Então não esqueça, tá? Eles sempre vão vir com cores diferentes, formatos diferentes e os significados também vão variar. Agora, você já está vendo aí que está na hora do nosso quiz. Eu trouxe algumas placas e você vai ter que tentar encontrar o significado. Para isso, você vai ter que observar bem o que é que essa placa vai estar mostrando, qual é a cor, qual é o símbolo, qual é o desenho que ela tem. E você vai compreender que não é difícil a gente entender o que uma placa quer nos mostrar. Primeira pergunta: qual placa significa proibido estacionar? Lembra que eu falei que sempre que for proibido vai vir a faixa vermelha. Então,
Só com essa dica aí você já encontrou a resposta. E aí, qual é a placa que significa proibido estacionar? Estacionar vai vir pelo símbolo da letra R. Vamos ver se você acertou? Muito fácil, né? Proibido estacionar. Vendo essa placa, não pode deixar a moto, não pode deixar o carro, que aí é arriscado levar uma multa, tá? Próxima pergunta. Qual placa significa lombada? Aqui a gente conhece como quebra-mola, né? Mas o nome oficial é lombada. Qual dessas placas significa lombada? Se você fosse desenhar uma lombada, você usaria que símbolo? Já dá também para a gente encontrar de maneira bem fácil aí esse significado, né? Ó, se você falou que era esse, você acertou. Não tinha como ser os outros símbolos, né? Porque a gente tem aí, ó, faixa de pedestres, semáforos, o outro tem um desenho de animal que simboliza que vai ter animais na via. Próxima pergunta. Qual placa significa parada obrigatória? Memoriza aí a palavra parada. Então, qual é a placa que vai ter o parada obrigatória? Simples também, né? Ó, tá aí com o nome pare. Avistando essa placa, o condutor deve parar o seu veículo, prestar mais atenção, olhar para um lado, olhar para o outro, para evitar um acidente. Mais uma. Qual placa significa siga em frente? No início da aula eu falei que ela poderia significar vire à esquerda, vire à direita, mas qual aí significa siga em frente? Observa bem, não se confunda, tá? Se você falou que é essa opção, você acertou, ó, está apontando para frente. Siga em frente. E agora essa placa. Qual delas significa animais selvagens? Que vai ter animais aí na via. Analisa bem, eu estou falando de animais, qual símbolo aí eu deveria usar para representar? Lembrando que uma placa ela deve ser bem simples, né? De fácil entendimento. Então, qual seria? Animais selvagens. Não tem nem como errar, né? Essa aí que é a placa correta. E agora vamos para o nosso desafio. Se você realmente aprendeu bem como deve ser essa questão das placas, você vai cumprir esse desafio de maneira bem leve. Eu trouxe aí alguns símbolos que a gente pode encontrar em uma escola. E se eu falasse assim para você, ó, nós vamos construir, vamos elaborar algumas placas para deixar na escola, para que os alunos possam encontrar melhor local. Como é que você faria essa placa? Eu trouxe aqui 3 para você escolher. Sala de aula, biblioteca e quadra. Você pode fazer 3 placas ou pode escolher e fazer só uma, tá? Olha a dica. Tem que usar símbolos de fácil entendimento. Veja bem o formato da placa que você vai usar. Não pode ser uma placa muito colorida também, né? Então, temos aí 3 ambientes e o seu desafio vai ser elaborar uma placa para que as pessoas da sua escola possam encontrar melhor esse local aí. Então, capricha, faz o desenho, coloca na cor que você achar mais adequada e aí você pode mandar para a gente, pode mandar para o seu professor também, tá? E na próxima aula de geografia, eu vou perguntar se você cumpriu o seu desafio. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que a partir de hoje você observe melhor quando você sair de casa. Identifique bem as placas também. E não se esqueça de cumprir o desafio. Um beijo e tchau, tchau!